Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Olá, meus irmãos. Mais um dia, mais um sol raiando. Mais uma vez que Deus nos presenteou com mais um dia de vida para estarmos aqui falando da sua palavra, comentando aqui sobre a Bíblia. E hoje eu vim deixar uma mensagem de fé. E o tema dessa mensagem é o seguinte: Deus é amor. Ela se encontra em 1 João, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 16, ok? Até o 21. E vou fazer a explanação desses versículos. Vamos lá, então. Pega a sua Bíblia e vamos para frente. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Ok? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? A palavra de Deus é muito rica. Então, eu vou começar aqui do versículo 16 e vou fazer a explanação, a explicação, tá bom? E diz assim a palavra de Deus: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Primeiramente, eu queria deixar uma coisa bem clara para os irmãos. A Bíblia nos fala que Deus é amor. Deus é o amor. Mas também tem passagens que mostram um Deus que se ira, um Deus que faz justiça. Por quê? Porque é o seguinte: os momentos de ira de Deus, os momentos de juízo de Deus, eles são passageiros. Eles são passageiros. O amor de Deus é eterno. Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Mas ele tem que fazer justiça em certos momentos. Quando a humanidade se afasta dele, ele tem que trazê-la de volta através do juízo. Porque Deus, ele é amor, mas o amor não se alegra com a injustiça. Está em 1 Coríntios 13. É isso mesmo, meus irmãos. Muitas pessoas têm a ideia de que Deus é bom demais para punir. E muitas pessoas têm uma ideia contrária, né? Também vendo por outra ótica, que Deus é um Deus que só sabe punir. E isso não é verdade, nenhum dos dois lados. Deus é um Deus que executa justiça e juízo. Mas Deus também, por outro lado, é um Deus amoroso, um Pai misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que tem misericórdia, ele é tardio em se irar. Olha que maravilha, meus irmãos. Que coisa mais linda. Porque Deus, ele é um Deus equilibrado. Ele não vai tolerar a injustiça do homem. E tudo que o homem plantar, ele ceifará. Pode ter certeza. Se ele planta coisas boas, ele vai colher coisas boas. Mas se ele planta maldade, perversidade, pecado, iniquidade, ele vai colher os frutos da plantação que ele fez. Que no caso seria juízo. Porque a Bíblia nos diz que aquele que não age de misericórdia, Deus também não terá misericórdia dele. Aquele que não tem compaixão pelo seu próximo, Deus não terá misericórdia no dia do juízo. Aquele que desobedece a Deus, que blasfema contra Deus, que usa o nome de Deus em vão, aquele homem perverso, idólatra, mentiroso, aquele homem que não segue os mandamentos de Deus, essas pessoas terão a sua punição, caso não venham a se converter e não entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo.
que é aquele único digno de adoração e único digno de toda a honra e toda a glória. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas em um só Deus. Um só Deus, Deus único. Só Ele é digno de adoração. Deus é amor. 1 Coríntios, capítulo 13, nos diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor de nada valeria. Olha que coisa mais linda. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e tivesse conhecimento e uma fé capaz de transportar montes, sem amor de nada me valeria. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e os meus bens para os pobres, dividisse os meus bens para os pobres, vendesse tudo e desse para os pobres, sem amor de nada me valeria. O amor é paciente. O amor não se arde em ciúmes. O amor não é invejoso. O amor não vê os seus próprios interesses. Ou seja, o amor não é egoísta. Mas o amor folga com a verdade. Folga com a verdade. E outra coisa, é o ponto que eu queria chegar. Não se alegra com a injustiça. Deus, ele não se alegra com os injustos. Deus é amor, mas existe um momento também do juízo. Todos nós vamos estar na frente do tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados pelos nossos atos. E só tem uma maneira de sermos absolvidos no julgamento. É aceitando o sangue precioso que Jesus derramou no Calvário. Olha que coisa maravilhosa. Deus é amor. Em João, capítulo 3, versículo 16, um versículo que os irmãos conhecem de cor salteado, mas quem não conhece eu vou falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Deus é amor. Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é o Consolador da humanidade. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas muitos não vão aceitar o Senhor Jesus, muitos vão o negar, vão retroceder na fé. Muitos não vão nem o aceitar. Então, para esses, a ira de Deus ainda está sobre eles. Então, se você não é convertido, converta-se ao Senhor Jesus. Volte-se para Ele, ainda há tempo. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele quer nos ajudar. Deus é amor, é Pai amoroso. Mas Ele não vai levar, Ele não vai, vamos dizer assim, levar a banho-maria, como dizem no ditado popular, né? A maldade do ser humano, não, ele não vai aceitar isso. Deus é puro de olhos, ele não pode contemplar o mal, diz a palavra de Deus. Ele é puro de olhos, não pode contemplar o mal. Quando uma pessoa morre no pecado, morre na iniquidade, ela aceitou a vida, levar a vida como filho do diabo e não como filho de Deus. Olha que coisa mais triste. Que destino triste para essas pessoas. Ser julgado e condenado no dia do juízo. Nós não queremos isso para nós, né, meus irmãos? Vamos se aliar com Jesus. Jesus é o nosso Deus, ele morreu por nossa causa. A Bíblia nos fala que quando teve a queda do homem lá no Éden, mas já antes disso, bem antes disso, Deus já tinha preparado Jesus para salvar a humanidade. O Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Deus é amor. Deus é amor. Olha que coisa mais linda. Meus irmãos, se vocês estão gostando da mensagem, antes de continuar, eu gostaria de pedir que os irmãos se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho, tá bom? Compartilhem o vídeo e dê um like pra gente, ok? Vamos continuar? Todo aquele que permanece no amor
permanece em Deus. Olha que importante. Certo? E Deus nele. Então vamos lá. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não sei se vocês sabem. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós praticamos o amor, que não adianta só falar sobre o amor, tem que praticar o amor, porque Jesus falou que o homem que ouve a minha voz, mas não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Vieram os ventos, vieram a tempestade, os rios bateram contra aquela casa e grande foi a sua queda. Mas aqueles homens que ouvem a minha voz e as praticam, é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. Vieram os ventos, as tempestades, bateram contra aquela casa, as chuvas também, e aquela casa resistiu. Então, onde eu estou querendo chegar? Não adianta só falar de amor, tem que praticar o amor. E quando nós praticamos o amor, está aqui na palavra de Deus, como nós permanecemos no amor, né? Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O que ele quer dizer com isso? Onde ele está querendo chegar? Onde a Bíblia está querendo chegar? Onde João estava querendo chegar quando ele escreveu isso aqui? Meus irmãos, é bem claro. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós praticamos o amor, que são os 2 mandamentos, quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, menor, mas semelhante, porque o primeiro mandamento é amar a Deus. Semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós praticamos isso em nossa vida, Deus permanece em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita no nosso corpo. E se nós praticarmos o amor, nós vamos estar cheios do Espírito de Deus. Porque inclusive um dos frutos do Espírito Santo é o amor. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos praticar o amor para com Deus e para com o nosso próximo incessantemente. Não se canse de praticar o bem, a Bíblia nos fala. Não se canse. Eu sei que tem momentos que às vezes uma mágoa vem no nosso coração, momentos que vem pensamentos ruins, mas nós não podemos alimentar este mal, esse pensamento ruim, essa coisa negativa que vem na nossa vida, que são influenciadas, né, por espíritos malignos, né? Porque o diabo não tem nada de amor nele, né? O diabo só tem ódio e destruição na cabeça dele, destruição, ódio e perversidade, iniquidade, pecado. Então, meus irmãos, aqui fala de como permanecer, né? Como Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus, através do amor. Através do muito amor. E como eu disse agora há pouco, os versículos de 1 Coríntios 13, né, que eu citei para os irmãos, nós vemos que o amor não é só uma atitude, né? Não é só atitude. O amor ele é dividido em 2 fases. O sentimento e a atitude. Eu provo para você. Porque Paulo nos diz, né, nos versículos que eu citei agora há pouco, em 1 Coríntios 13, que ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, mesmo sem amor, de nada me valeria. Então o amor não é só atitude, porque se fosse só atitude, você daria os bens para os pobres e estaria tudo certo. Sem amor, sem amá-los. E Paulo diz que de nada vale. Mas por um outro lado, o amor também não é só um sentimento, porque eu posso citar para vocês a parábola do samaritano. Como é que foi a parábola do samaritano? Né? A parábola do samaritano nos diz, né, que um homem foi assaltado e os ladrões o deixaram quase morto. Eu vou falar bem resumidamente para não ficar muito longo.
os ladrões deixaram ele quase morto. Tá ok? E ele, quando ele estava quase morto, agonizando no chão, passou um levita e o sacerdote passaram ao largo. Mas passou um samaritano, que a Bíblia nos fala, teve uma íntima compaixão daquele homem que estava no chão, deitado. Mesmo os samaritanos não estando se dando bem com os judeus, porque aquele homem que estava deitado era judeu. Mas mesmo com vamos dizer assim, uma certa inimizade, a Bíblia nos fala que o homem samaritano se encheu de íntima compaixão, ou seja, aí entra o sentimento. Só que não fala que ele passou ao largo. Porque se você tiver o sentimento do amor, mas não praticar o ato de amar, você também está sendo um hipócrita. Não adianta, tem que falar aberto. Então a Bíblia fala o seguinte, que o samaritano foi lá e auxiliou aquele homem que estava no chão. Então o amor, ele tem duas etapas. Primeiro, ele é a íntima compaixão que o samaritano sentiu. É um exemplo que eu estou citando. É uma íntima compaixão, esse mover de compaixão. A Bíblia nos fala que Jesus ele se compadecia das multidões, porque elas andavam como quem não tinha pastor. Então, é a íntima compaixão, mas você também tem que fazer alguma coisa. Esse próprio Jesus que se movia de compaixão da multidão era o mesmo Jesus que curava essas pessoas, curava as enfermidades, expulsava demônios, fazia grandes maravilhas, né? Como podemos citar o exemplo da multiplicação de pães, né? E peixes. Então, o amor é isso, é o sentimento de amar e a atitude, tomar uma atitude. Não adianta fazer nenhuma parte só e nem a outra, senão perde o sentido do amor. Entendeu? Vamos continuar. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Olha, meus irmãos, quando a Bíblia fala somos como ele, não é que a gente é igual a Deus, né? Isso é óbvio. Mas, tipo assim, quando nós vamos nos aperfeiçoando no amor, nós vamos começando a nos parecer mais com Cristo. E nós começamos a tomar as mesmas atitudes que Jesus tomava, a fazer as mesmas obras. Obras boas, que são agradáveis ao Pai. Obras que sobem como aroma suave às narinas de Deus. Como disse o texto de Gênesis, fala sobre Noé, né? Noé, a Bíblia nos fala, né? Que Noé passou 370 dias dentro da arca. Olha só que interessante. Ele passou mais de um ano dentro da arca, na época do dilúvio. E quando ele saiu da arca da aliança, da arca de Noé, quando ele saiu da arca que ele construiu, ele fez um holocausto para Deus com o que ele tinha de melhor, porque ele amava muito a Deus. E a Bíblia nos fala que subiu como um aroma suave às narinas de Deus, a oferta de Noé. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, onde eu estou querendo chegar? A Bíblia nos fala que nós temos que chegar com confiança, olha só, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Se nós praticarmos o amor, a Bíblia nos fala que o amor, ele cobre, o muito amar, cobre uma multidão de pecados. Se nós amarmos o nosso semelhante e amarmos a Deus em primeiro lugar, nós chegaremos com confiança no dia do juízo. Mas se nós não praticarmos o amor, se nós não buscarmos o caminho de Deus, se nós não buscarmos seguir os caminhos, as leis de Deus, porque a Bíblia nos fala em Apocalipse que a perseverança dos santos é a fé em Jesus Cristo e praticar os mandamentos, guardar os mandamentos. Olha só, veja bem, a fé em Cristo é a que salva. A fé em Cristo é que salva. Mas, se você não guardar as obras, se você não guardar os mandamentos e não realizar as obras que esta fé nos conduz a fazer, a sua fé é morta. Fala em Tiago. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Tiago fala, está no livro de Tiago. Entendeu? Então, não adianta eu só ter fé em Cristo, porque a Bíblia fala que os demônios acreditam e tremem, mas não obedecem.
Então nós temos que ter, além da fé, a obediência às leis de Deus. Buscar não pecar, buscar a santidade. Porque a Bíblia nos fala que a religião pura e imaculada para com Deus é auxiliar órfãos e viúvas nos tempos de tribulação, que, entre aspas, quer dizer amar ao próximo, e manter-se incontaminado da corrupção do mundo, que, entre aspas, é o quê? Praticar a lei de Deus, buscar a prática da lei de Deus. Buscar amar a Deus, obedecer a sua lei, porque a Bíblia também nos fala que amar é obedecer. Se você não é obediente à lei de Deus, você não ama a Deus. Desculpa te falar isso, está perdendo seu tempo. Achando que ama a Deus, não obedecendo aos mandamentos de Deus. No dia do juízo, tenhamos confiança. O amor nos traz confiança. Se você praticou o amor, você não precisa ter medo de Deus. Não. Você pode ir confiante. No dia do juízo, você vai ir confiante. Por quê? Nós somos seres humanos, quando nós buscamos a santidade, pode acontecer de nós cairmos, né? Entrarmos em alguma tentação, porque o inimigo ele anda por derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então o diabo ele te tenta, né? Ele vai te tentando para ver se consegue pegar você em alguma armadilha e você pecar. Mas quando você peca, se você pecar, não fique desesperado, não precisa ficar desesperado. Vá, confesse o seu pecado a Deus, mude de atitude, busque a mudança. Vai buscando a mudança através da oração, da leitura da palavra. Vai buscando um novo rumo na sua vida. Ser uma nova criatura. E assim, você sendo uma nova criatura, você vai se voltar para Deus, né? Praticar os mandamentos de Deus. E assim a Bíblia também nos fala: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você está obediente a Deus, você não tem o que temer. Você vai ir com confiança no dia do juízo. Porque você tem um sumo sacerdote que lava as tuas iniquidades, que limpa as suas vestes com o sangue dele. Vocês entenderam? Então, como eu estava querendo dizer, o inimigo ele prepara armadilhas. Mas caso você caia nessas armadilhas, se você praticou o amor, você vai ficar triste por causa do pecado, da iniquidade. Mas por outro lado também, você vai se reconciliar com Deus. Você vai buscar reconciliação com Deus. Porque você ama tanto a Deus que você não aceita mais o pecado na sua vida. Quando a pessoa ama muito a Deus, ela não começa a não aceitar mais. E Deus ele é misericordioso, então você pode chegar com confiança. Falar: Senhor, eu fiz isso, 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 eu assumo o meu erro. Tem que assumir o erro. Não pode ser igual a Adão, não. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. A Bíblia nos fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas esse temor do Senhor, ele não está intrinsecamente conectado com medo. O medo é uma coisa, o temor é um pouco diferente. O temor, ele está muito associado ao respeito que você tem por Deus. Então, o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria é você temer ao Senhor, você ter reverência ao Senhor. Pronto, seria uma palavra mais bem empregada. Porque você não pode ser irreverente e desleixado na presença do Senhor. Entendeu? Você não pode. Você não pode ser assim. Se você parar para pensar, né? Certa vez, Deus disse a Moisés, né? Tire as suas sandálias porque esse lugar é santo. A terra que você está pisando é santa. Se eu não me engano, foi na sarça ardente. Quando a sarça estava queimando, né, e ela não se consumia. E Moisés se aproximou
e uma voz saiu da sarça falando para ele tirar as sandálias, porque aquele lugar era santo. Ou seja, Deus, ele quer que você tenha reverência pela pessoa dele, pelo ser supremo que ele é. Agora, esse é um pouquinho diferente de medo. É diferente. Porque quando você vai evoluindo na fé, você vai mantendo o temor, respeito a Deus, mas o medo vai diminuindo. Até um ponto que diz a palavra de Deus aqui, que você chega ao amor perfeito. Você tem tanto amor por Deus, você tem tanto nojo do pecado, você tem tanto amor a Deus, que você quer ficar mais próximo e mais próximo de Deus. Eu citei Moisés agora há pouco e vou falar mais um exemplo. Moisés, ele queria ver a glória de Deus. E Deus falou: Moisés, um homem não pode ver a minha glória e continuar vivo. Mas Moisés conseguiu ver Deus de costa, diz a palavra de Deus. Então, veja bem, onde eu estou querendo chegar? O amor perfeito, ele afasta o medo. Porque nós vamos chegar num ponto de santidade, é a nossa busca, que nós vamos ter certeza absoluta da nossa salvação. Nós não vamos ter medo de Deus. Porque nós vamos ter temor, a reverência vai continuar. Mas o medo não. Ter medo de ir para o inferno. Inclusive, uma das partes da armadura de Efésios, o capacete da salvação. Efésios 6, para os irmãos, se os irmãos quiserem buscar depois. Efésios capítulo 6, fala da armadura de Deus. E uma das partes da armadura de Deus é o capacete da salvação. É quando você está tão firme com Deus que naquele momento lá você tem a certeza da salvação. Claro que essa certeza vai embora se você pecar. Então nós temos que buscar não pecar. Mas somos seres humanos, pode acontecer da gente cair. Ninguém é 100% salvo, meus irmãos. Não fique pensando que uma vez salvo, sempre salvo, não. Nós temos que perseverar até o fim. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Aquele que perseverar até o fim. Você não perseverou até o fim? Então o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Quando você tem medo, você está com medo de ser castigado. Mas tem um momento que você está em santidade, que você ama tanto a Deus, que você percebe que Deus não vai te castigar, ao menos que você peque. Só que como você está em um grau de santidade, um grau de intimidade com Deus tão grande, através da leitura da palavra, através do jejum, da oração, você está tão íntimo de Deus que você percebe que as coisas conspiram a seu favor. As coisas como é que eu vou dizer? As coisas vão se alinhando à vontade de Deus e você está alinhado com essa vontade. Você quer satisfazer Deus. Você vê Deus como Pai. Como um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, diz a palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele se converta de seus maus caminhos. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha só. Se eu tenho medo, eu não estou aperfeiçoado no amor? Não. Não. O amor vai lançando fora o medo. Vai ter um momento que nós vamos amar tanto a Deus, porque a santidade é um processo, né? Ela vai evoluindo. Vai ter um momento que nós vamos amar tanto a Deus que o nosso amor vai ser um amor assim, tão sincero que nós vamos chegar a esse perfeito amor lá no paraíso. Porque no paraíso não existe pecado. Não existe morte, não existe pranto, não existe dor. No paraíso não existe essas coisas. As coisas ruins passaram. E tudo se fez novo. Inclusive um novo céu e uma nova terra. Essa terra que vai fugir da presença de Deus. Está escrito em Apocalipse. Mas isso aí é um assunto para outro momento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que maravilha. Então, Deus te amou primeiro.
Meus irmãos, você que está assistindo esse vídeo aí agora, Deus está te convidando a fazer parte do corpo dele, que é a igreja. Deus não está te convidando para ir no edifício, não. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Igreja, quando eu falo, é o corpo de Cristo, tá? Que são as pessoas unidas, formam a igreja. Mas, é claro, antes de você pensar qualquer coisa, é o seguinte: congregar é um dos mandamentos, tá? Ir na igreja, congregar com os irmãos, na igreja, quando eu falo igreja física, e congregar com os irmãos é um dos mandamentos. Se você não está fazendo isso, você está sendo desobediente a Deus. Porque a palavra de Deus fala: congregai-vos. Congregai-vos. Porque ali nós estabelecemos um culto a Deus naquele lugar. E a Bíblia nos fala, né, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Certo? Então, uma das partes disso daí é o culto a Deus. A cultuar a Deus junto com os irmãos, né? Porque se você parar para pensar na tentação no deserto mesmo, Jesus falou: somente adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o culto a Deus faz parte dos mandamentos da Bíblia. Aqui, ó, tá na Bíblia. Então nós temos sim que congregar. Mas quando eu me referi à igreja, no primeiro ponto, assim, não no ponto da igreja física, a igreja é um grupo de pessoas que aceitaram Jesus e seguem seus mandamentos. Essa é a igreja de Cristo. Esta é a noiva de Cristo, né, que vai se casar com ele no porvir, né, na vida eterna. É a noiva que vai se tornar a esposa, entre aspas, né? E a Bíblia nos fala que nós seremos os israelitas, né? Não só os de sangue, porque muitos israelitas de sangue não entrarão no reino de Deus, viu? Muitos israelitas descendentes de Abraão não entrarão no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus não é o sangue de Abraão que te salva. O que te salva é praticar as obras que Abraão praticava e ter a fé em Jesus Cristo. É isso que te salva. A Bíblia fala que muitos virão do Oriente ao Ocidente, muitos virão do Ocidente e do Oriente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes. Essa parte aí Jesus fala quando ele cura o servo do centurião romano. Pode conferir depois, está em Mateus. Muito bem. Onde é que eu estou querendo chegar? A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Porque nós já éramos pecadores, né? Quando o homem vem ao mundo, ele nasce um bebê, né? Claro que o bebê é inocente. Todas as crianças, todos os bebês, né, que morrem por algum motivo, eles vão para o paraíso. Eles não ficam... Para com essa mentalidade, gente. Para com essa mentalidade de que criança nasce com pecado e precisa disso, igual a religião que nós conhecemos faz isso, tem que fazer isso, senão a criança vai para o inferno. Pelo amor de Deus, gente, por favor. Não tem esse negócio de criança não é pagão, não. Criança deixar e vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Quem falou isso foi Jesus. Pelo amor de Deus. A criança, ela carrega uma inocência com ela. Algumas, né? Porque a Bíblia também fala que tem crianças que na meninice já tem maldade no coração. Mas é o seguinte, onde eu estou querendo chegar? Isso aí é um assunto para outro momento, tá? Mas deixa eu deixar frisado. Para com essa mentalidade, tá bom? Para com essa mentalidade. Crianças, bebês, elas não vão para o limbo, não vão para... Não. A criança morreu, ela vai para o paraíso, tá bom? As crianças, quando eu falo, criança inocente, né? Não sei, não vou definir uma idade, mas tipo assim, não é uma criança que já tem malícia, é isso que eu estou querendo dizer. Porque tem crianças que vão desenvolvendo uma malícia muito rápido. Então, claro, se for na ignorância, é relevado. Mas se for adquirir uma certa idade e já ter a malícia dentro de si,
né, que já não for caso de ignorância, já for uma criança que tem um conhecimento já, aí já é outra história, né? Mas o julgamento a gente deixa para Deus. Então Deus nos amou primeiro. Deus nos chamou. Deus já estava preparando tudo. Tudo estava preparado. Para quê? Para receber aqueles que iriam aceitar o Filho de Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus veio para os dele, mas os deles não o receberam. Mas os que o receberam foram feitos filhos de Deus, foram aceitos como filho de Deus. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você se dispõe a seguir os mandamentos, você é um filho de Deus. Que maravilha, né? E se você não se tornar um bastardo, como é que a gente se torna um bastardo, um filho bastardo? É só você começar a querer seguir o caminho do diabo. Pecado, iniquidade. Se você seguir o caminho do diabo, aí já não você está se afastando de Deus. É uma escolha. É o livre-arbítrio, meus irmãos. Deus deixa você escolher. Mas se você busca santidade, se você é uma pessoa que está na busca, que não desiste, aí você é considerado filho de Deus. Deus vai te corrigir de vez em quando, né? Porque nós erramos e Deus nos corrige. Porque o pai corrige o filho a que ele ama, né? Mas você não será considerado um bastardo se perseverar no caminho de Jesus. Porque Jesus falou: aquele que vier até mim, de jeito nenhum, de forma nenhuma eu lançarei fora. Então continue vindo a Jesus. Pecou, se aproxima de Jesus. Não se afasta, não tenha medo. Lembre-se aqui do que nós estamos falando do amor e do medo. Não tenha medo, se aproxime de Deus e tudo vai ficar bem, porque Deus é perdoador. Agora, você tem que buscar o quê? Mudança. Como no caso daquela mulher, né? Daquela mulher que ia ser apedrejada, né? Que levaram para Jesus. Mestre, a lei de Moisés diz que tais mulheres que praticam adultério têm que ser apedrejadas. O que o Senhor diz? Aí a Bíblia nos fala que Jesus começou a escrever na areia, né? E eles insistiram com Jesus. Jesus falou, aquele que não tem pecado, não é aquele que nunca pecou, não. Tá errado isso aí, viu? Pode ler aqui. Não é. Muita gente fala, aquele que nunca pecou. Não. Aquele que não tem pecado, que não estava com pecado naquele momento, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Aí Jesus virou para a mulher e falou o seguinte: os teus algozes não te condenaram? Aí ela virou e falou assim: não, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus falou: eu também não te condeno. Porém, vá e não peques mais. Então, tipo assim, não adianta nada eu me arrepender do meu pecado no momento e voltar a praticá-lo. Para Deus não tem valor. Entendeu? Para Deus não tem sentido, né? Então vamos lá. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Opa! Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos para o dia do juízo, do julgamento das nações. Existem vários julgamentos, mas vamos deixar isso para outro momento, né? Vamos para o dia do juízo, na segunda vinda de Cristo, o julgamento das nações, quando Jesus vai vir com seus santos anjos, se assentará no trono da glória para julgar as nações. Muito bem, vamos lá. Onde eu estou querendo chegar? Jesus, naquele grande dia, vai falar que ele vai separar para a esquerda os bodes e para a direita as ovelhas. Ok? Então, vai dizer para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, era forasteiro e não me acolheste, era nu e não me vestiste, estava preso e enfermo e não foste me ver. Aí os da esquerda vão falar: mas Senhor, quando nós fizemos isso para o Senhor,
Quando nós não fizemos isso para o Senhor, nós nem conhecemos o Senhor. Aí Jesus vai falar: toda vez que vós deixaste de fazer essas coisas para um dos meus pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Mas ele dirá para os da direita: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Estava nu e me vestiste, era forasteiro e me acolheste. Estava enfermo e preso e foste me ver. Aí os justos, só para ver, os justos, né? Vamos falar, né? Os justos, eles estavam tão em sintonia com Deus que eles não percebiam nem mais as coisas boas, as boas obras que eles praticaram, né? Porque eles vão perguntar: mas Senhor, quando foi? Porque se a pessoa quer ir para o céu. Então, tipo assim, se Jesus falar isso para ele: ô Senhor, muito obrigado, vou entrar aí, pronto. Mas ele fala: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu e te vestimos, ou como é que é as outras duas partes? Enfermo e preso e fomos te ver? Quando foi que nós fizemos isso? Jesus fala: toda vez que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Olha que maravilha. E esses entrarão para a vida eterna, e aqueles primeiros que eu falei, para a danação eterna, segunda morte, o lago de fogo, o inferno. Tem diferença, mas isso aí vamos explicar para outro vídeo, né? Porque, na verdade, o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Mas no final das contas vai estar todo mundo no lago de fogo. Esses perversos, né? Não só eles, como o diabo e seus anjos. Porque Jesus vai falar, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, esses daí vão ser excluídos, né? Da glória de Deus. Mas aí, onde eu estou querendo chegar? Muito bem. Fala do amor ao irmão. Meus irmãos, a Bíblia fala aqui que se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Você pode dizer: eu amo Jesus. Se você não ama o seu irmão, você é mentiroso. A Bíblia está falando aqui. Por que está dizendo isso? Por que a Bíblia está falando isso? Porque o segundo mandamento que Jesus deu foi amar o próximo. Respeitar os pais. Não furtar o próximo. Não cobiçar a mulher alheia. Né? Não praticar fornicação, porque tem gente que abala o sentimento das pessoas, né? Saem por aí praticando fornicação, mexem com a cabeça das pessoas, né? Faz as pessoas tomarem atitudes drásticas, algumas até o suicídio, né? Isso é falta de amor, meus irmãos. Assassinar, falta de amor ao próximo, né? Eu estou citando ao próximo, né? Então, meus irmãos, tem outros pecados, né? Mas tudo isso, todos esses mandamentos, a Bíblia nos fala, porque eu estou resumindo em 2 mandamentos, porque Jesus resumiu toda a lei em 2. Mas se você esmiuçar, a Bíblia alguns estudiosos falam que a Bíblia tem 613 formas de pecar. 613 leis acerca de pecado. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Meus irmãos, não adianta cumprir uma parte da lei. Não adianta. Porque a Bíblia nos diz que aquele que fere um ponto da lei, feriu toda a lei. Porque a mesma lei que diz não matarás, também fala não adulterarás. Então, se você não precisa pecar, ter todo tipo de pecado para não cumprir a lei. Se você tiver um pecado, você já está descumprindo a lei toda. Pelo motivo que eu falei aqui para vocês aqui agora. Aquela mesma lei que diz não matarás, diz também não adulterarás.
Então, se você mata, mas não adultera, você está em pecado. Você está no erro, meu amigo. Meu amigo, não tem essa conversa. A Bíblia não fala de outro lugar. Tem religiões que falam de outros lugares, mas a Bíblia não fala. A Bíblia fala só de céu e inferno. E se você acredita na palavra de Deus, se você acredita na Bíblia, meu amigo, é isso e acabou. É céu ou inferno. Ou você vive uma vida de santidade buscando... Calma. Ah, Renan, mas como é que eu vou ser perfeito? Só Deus é perfeito. Eu não estou falando de perfeição. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas quando você peca, se você tem Jesus com você, se você tem fé em Jesus, se você está buscando praticar as boas obras, quando você peca, você tenta retornar para Deus. É isso que eu estou querendo dizer. E você é aceito. Por quê? Porque Jesus te lava com o sangue dele. Porque quando a ira de Deus vai recair sobre você e você se volta para Jesus, Jesus fala para o Pai, Pai, esse daí é um dos meus. Foi por ele que eu derramei o meu sangue. O sangue já está derramado. O sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Então eu te peço, perdoa ele. E o Pai perdoa. Porque a Bíblia nos fala que Jesus é como se fosse o nosso advogado. Olha que coisa maravilhosa. Olha que advogado que nós temos. Jesus é como se fosse o nosso advogado. Então ele intercede por nós ao Pai. Que maravilha, né? Pois é, meus irmãos. Então quem ama a Deus, que também ame seu irmão, né? Meus irmãos, eu acho que não tem mais nada a ser dito por hoje, né? Eu queria que os irmãos entendessem só uma coisa. Deus é amor. Se aproxima dele, tem intimidade com ele, vai crescendo na fé. Vem conhecer Deus, vem conhecer o nosso Senhor. Não faça pré-julgamento, não tenha preconceito contra Deus. Não faça pré-julgamento. Primeiro conheça a Deus, depois tome sua decisão. Porque a Bíblia nos fala que a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas quando Jesus falou isso, que você conhecer a verdade ela vai te libertar, não é que ela vai te trazer para a escravidão de Deus, não. Quando ele falou isso, Jesus quis dizer o seguinte, que a verdade, você conhecendo a verdade, você vai ter liberdade para escolher. Porque se você não conhecer a verdade, tu é escravo do diabo, meu amigo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então você tem que conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, você é livre. Para quê? Para fazer sua escolha. Você pode voltar para o lamaçal, como a Bíblia nos fala certa ocasião, que a porca lavada voltou para o chiqueiro, voltou para a sujeira, ou você pode seguir a Deus. Mas, meus irmãos, não pré-julgue as coisas. Não faça julgamento antes de conhecer. Venha conhecer o Senhor Jesus. Eu convido vocês. Venha conhecer o Senhor Jesus. Busque uma igreja que pregue a palavra verdadeiramente, que seja alicerçada na palavra, que a pessoa te prove. Ó, está escrito isso, isso, isso. Todos os versículos que eu falei aqui nesse vídeo, você pode dar pause e ir no Google e procurar. Tá? Te dou essa autorização. Vai lá e faça. Porque eu não estou dizendo coisas da minha mente. Eu estou dizendo da palavra de Deus. Tá? Inclusive, eu queria deixar para os irmãos a seguinte coisa que eu gosto de deixar com os irmãos. Eu recebi dois dons que eu possuo, que o Espírito Santo me deu. E um foi profetizado dentro da igreja. Tá? Por uma profetisa, uma mulher de Deus. Uma mulher muito usada por Deus. E ela profetizou que eu teria o dom da palavra do conhecimento. Eu tenho o dom da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento, que são dois dons do Espírito Santo. E eles são relacionados à palavra de Deus. Esse conhecimento não é ciência humana, é a ciência de Deus. Deus me revela. A palavra, para mim, ela é muito revelada. Claro, eu não vou conhecer todas as coisas de Deus nunca, porque existem mistérios que Deus nem quer que você conheça. Mas Deus me dá muitas coisas que eu posso auxiliar você, tá? Eu posso te ajudar. Então eu gostaria que os irmãos se inscrevessem no meu canal do YouTube, tá?
É de graça se inscrever, nós sabemos disso. Para quem não sabe, é só se inscrever. Assistam os meus vídeos, tá? Que eu estou produzindo, eu produzo meus vídeos. E você se inscrever no canal do YouTube, eu tenho partes que eu falo de estudos bíblicos, que eu estou planejando fazer um estudo de Gênesis a Apocalipse. Aos pouquinhos eu vou botando. Vai ser um trabalho acho que para mais de 10 anos. Mas, tipo assim, não tem problema. Eu vou fazer. E o que Deus me revelar, eu vou falar para vocês. Que é a segunda parte que eu estava querendo dizer das revelações divinas que Deus me dá. Eu também vou fazer no vídeo sobre isso. Eu também escrevo algumas poesias e de vez em quando vou lançar umas no canal. E eu tenho também a parte de pregações. Pregações, tá? Que eu estou... Inclusive, um dos vídeos é esse que eu estou lançando para vocês agora. E tem uma outra parte também que é de biografias, que eu vou, aos pouquinhos eu vou fazendo as biografias dos personagens bíblicos. Tanto os bons quanto os maus. Tá ok? Então eu agradeço aos irmãos pela atenção e quem ficou até o fim, parabéns, porque esse vídeo está bem longo. Muito obrigado mais uma vez para os irmãos e fiquem com Deus.